Então, nessa sessão, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com dados de várias ações de uma vez. E o que é mais recomendado acho que para quem está começando? Bem, tem vários indicadores, né, índices aí de mercado financeiro ao redor do mundo. Normalmente esses índices eles procuram, de alguma forma, consolidar, né, através de uma ponderação percentual, por exemplo, eles procuram consolidar o comportamento de um mercado. No Brasil, a gente tem o índice Bovespa, que faz mais ou menos isso com as nossas ações. Então, o índice Bovespa ele é composto pelas ações de maior liquidez do Brasil, né? Ele muda periodicamente. E para a gente trabalhar com várias ações de uma vez, eu acho a melhor opção a gente começar trabalhando com a composição do índice Bovespa, porque como ela já contém as ações mais famosas, mais negociadas do Brasil, facilita a nossa vida também, porque a gente não vai ter que trabalhar com ações que são pouco negociadas ou eventualmente ações que não têm dados, sabe? Tem dados faltantes, porque eventualmente por, por alguma razão não teve, a ação não foi negociada num pregão. As ações que estão no Ibov, elas não vão ter esse problema, né? Que são justamente as ações mais negociadas. A biblioteca Bet-Get-Symbols, ela tem uma função bem bacana, pessoal, que ela traz a composição mais atualizada do Ibovespa, que é a função que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É a função get Ibov stocks. Se eu executar essa função aqui, vamos chamar isso de Ibov mesmo. Se eu executar, vocês vão ver que ela vai me trazer a composição mais atualizada do Ibov. Então vamos ver o que tem dentro? Então percebam que ela está me trazendo os tickers, está trazendo, né, a descrição, o que é aquela empresa, o tipo da ação, né, se é ordinária, preferencial, se é units, quantidade de ações, a porcentagem, né, então no Ibov, qual que é a participação percentual de cada um desses papéis, tá? E a data de referência daquela última composição do Ibov. E aí eu sugiro que a gente comece trabalhando, na verdade, com esse data frame aqui, já que é o que a gente precisa, né, já que tem a composição do Ibov. Provavelmente vocês devem ter notado, né, como eu falei antes, que para a gente importar os dados de ações com essa biblioteca, a gente precisa colocar um SA aqui no código delas. Não dá para a gente simplesmente trabalhar dessa forma. Então, qual que é a minha sugestão? A gente vai ter que criar uma outra coluna que adicione um ponto SA aqui nos tickers. Como que a gente pode fazer isso? Bem, no R, a gente tem uma função bastante conhecida, que é a função paste, que ela permite, né, juntar strings, juntar pedaços de texto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa coluna como referência, então a coluna tickers, então vamos fazer ibov tickers. Eu vou dizer para ele que eu quero adicionar um ponto SA, e eu quero também que a separação dessas strings seja vazia, não tenha nada, ou seja, que ele junte o nome da ação com ponto SA, e eu vou chamar isso aqui, né, de uma nova coluna, eu vou chamar de Ibov Tickers SA, por exemplo. Então, isso vai se tornar uma nova coluna com o nome da ação e um ponto SA. Se a gente executar isso aqui e voltar para Ibov, observem que ele fez isso que a gente precisava. Então, vocês têm aqui os nomes das ações com um ponto SA no final. Beleza, então a gente já tem aqui, né, já temos uma coluna, já temos uma descrição das ações que a gente quer trazer. E qual que é a diferença aqui, pessoal? É porque antes a gente pegou uma ação específica e colocou dentro da Bet-Get-Symbols. Agora vocês vão notar que ao invés de pegar uma ação específica, eu vou pegar um vetor contendo várias ações, ou aqui no nosso caso, uma coluna contendo várias ações. Então, ao invés de pegar esse objeto aqui, ação, eu vou pegar esse objeto aqui, que é a própria coluna que tem várias ações nela. Eu vou substituir aqui. E aqui, nesse caso, não é dados de uma ação, né? Aqui é dados IBOV, vamos chamar assim, dados IBOV. Mesmo intervalo de datas, então está do jeito que a gente precisa. Vamos executar isso daqui. Observem que ele vai fazer o download exatamente de todas as ações que compõem o IBOV. Então, até se vocês têm curiosidade, observem ali embaixo, ele está baixando ação por ação, né? São 77 papéis, ele está baixando um por um. Então, pô, tem alguns conhecidos, né? Cogna, Cosan, CVC, Cirela.
Enquanto ele baixa todos os papéis, vamos esperar um pouquinho. Vocês vão ver que a forma como ele vai trazer esses dados vai ser novamente no formato de lista, da mesma forma que ele trouxe aqui. Obviamente, trabalhar com lista não é tão intuitivo assim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou substituir isso daqui, aqui embaixo, porque eu sei que ele vai me trazer no formato de lista, então eu já vou deixar esse código pronto aqui, para facilitar a minha vida. Então, ó, como eu falei, tem uma lista aqui. Eu vou tirar apenas o que eu preciso, que é o segundo elemento da lista, né? Esse aqui de baixo, o tickers. E meu dados IBOV agora tem 82 mil linhas. Então, uma coisa interessante, observem que ele trouxe todos esses dados num data frame só, né? Pode não ser muito prático trabalhar com isso, porque normalmente eu vou querer esses dados separados, certo? Eu não vou querer um data frame contendo todos os dados de todas as ações, né? Como que a gente consegue, então, manipular essa tabela de tal forma que ela separe os dados por ação? É o que eu vou mostrar agora para vocês. A gente pode usar a função dlply, né, da biblioteca Plyer. Vamos pegar aqui esse data frame que a gente estava usando, dados IBOV, e aí eu vou falar para ele que eu quero que ele separe esse data frame em vários outros data frames de acordo com a coluna ticker. E aí eu vou criar uma função aqui rápida, onde nessa função ele vai separar as linhas de acordo com o ativo de referência. Vocês vão ver aqui o resultado que vai dar, mas já antecipo para vocês que isso daqui vai dar uma lista de data frames, tá, pessoal? Então vamos executar isso aqui. Vou chamar isso aqui de alguma coisa, vamos chamar isso de dados IBOV2. Vamos ver a estrutura. Observem que uma coisa interessante, tá, pessoal? Vejam que eram 77 ações do IBOV que ele trouxe, mas aqui na nossa lista ele trouxe 69. Então atentem-se a isso, ele não trouxe tudo, tá? Obviamente pode ter alguma razão. Eu acredito particularmente que isso acontece porque nem todas as ações estavam sendo negociadas no período que a gente determinou como data de início. Então ele tenta fazer ali um encaixe para trazer, né, ações que de fato tiveram dados, né, tem dados naquele período inteiro que a gente determinou. Então percebam que ele trouxe uma lista com vários data frames. Ainda não está no formato que eu queria, porque também não é muito intuitivo a gente ter uma lista gigantesca com vários data frames. Não é muito prático a gente trabalhar com uma lista gigantesca, né? Uma lista que contém aí 69 data frames, como vocês podem observar. Eu, particularmente, eu gosto de um formato bem específico. Eu gosto de um formato onde eu tenho um data frame, cada coluna representa o preço ajustado de uma ação específica e cada linha representa um pregão específico, representa um dia de negociação. Esse particularmente é o estilo que eu gosto de data frame, de mercado financeiro para trabalhar, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai chegar lá. O que é interessante a gente observar na estrutura dessa lista aqui que a gente obteve? Se eu quiser uma ação específica, não sei, suponho que vocês queiram talvez as ações, vamos supor aqui, Ambev 3, que é o primeiro lugar, ou não, vamos supor B3 SA3, ações da B3. Como que a gente pode extrair esse data frame? A gente precisa usar o nosso indexador de lista. O indexador são essas chaves aí, uma dentro da outra. Se eu colocar, por exemplo, 2, eu chamar isso aqui de B3, vamos supor, B3S3, né? Acho que é isso. Voltando aqui. B3SA3. O que é que a gente vai obter?
Observem, então, que eu obtive o data frame com os dados da B3. Então, dessa forma, eu poderia replicar isso e aí eu ia conseguir os dados de todos os data frames. Obviamente, eu não vou fazer isso para cada um dos data frames, né? Tem formas mais fáceis da gente fazer isso. Se eu quisesse um elemento específico aqui dentro, suponho que eu quisesse, por alguma razão, eu quisesse colunas específicas, eu quisesse a coluna 6 e a coluna 7, né? Eu tinha falado para vocês que o formato de data frame que eu gosto de trabalhar é o formato onde cada coluna é uma ação, né? Cada linha é um pregão específico. Se eu quiser montar um data frame desses, contendo esses dados para cada uma dessas ações, né? Então pensem comigo, eu vou ter que trazer as colunas 6 e a coluna 7 de cada um desses data frames. Se eu quisesse trazer apenas a coluna, as colunas 6 e a coluna 7, o que é que eu teria aqui de B3? Eu teria exatamente só duas colunas com as informações que eu preciso, né? Eu preciso apenas disso, do preço ajustado e o dia. Eu vou ter que fazer isso para cada uma das ações. Então vamos lá? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou criar aqui um loop, tá? E nesse loop eu vou iterar, eu vou fazer isso para cada uma dessas ações. E no fim, a gente vai obter um data frame só, um data frame novo, onde esse data frame resultante vai ter cada coluna, vai ser os dados de cada ação. Antes de fazer isso, eu só queria mostrar para vocês algo que a gente precisa se dar conta, que é o nome aqui dessas colunas. Eu não quero trabalhar com esses nomes, né? Não quero trabalhar em inglês. Então, como que eu posso fazer? Eu vou dizer que call names de B3 SA3 é o quê? A primeira coluna eu posso chamar de quê? Eu vou simplesmente chamar, aqui no caso seria preço ajustado, né? Então, se eu quisesse colocar algo como preço ajustado, e aqui no final quisesse colocar data, né? Se a gente fizesse isso dessa forma, tem, né, os nomes que a gente quer. Mas aí eu vou fazer algo ligeiramente diferente com vocês. Vamos pensar aqui um pouco. E se, ao invés de ter a data aqui como a segunda coluna, eu colocasse a data como a primeira coluna? Isso ajudaria, né? Porque depois, quando eu for cruzar os dados de todas as ações, se a data vem à esquerda, vai facilitar a minha vida, porque a coluna da data vai ficar sempre à esquerda, vai ser a primeira coluna, e todas as colunas que vierem depois vão ser as colunas dos preços das ações. E é esse formato que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou mudar um pouco, eu vou mudar a ordem, então eu quero primeiro a coluna 7, depois a coluna 6. Executando isso daqui, nós temos, então, esse formato, onde primeiro vem a data e depois vem o preço. E aí eu quero fazer algo ligeiramente diferente também, acompanhe meu raciocínio. Ao invés de dar um nome genérico aqui, de preço, por exemplo, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma coluna em que o nome dessa coluna vai receber também o nome da ação. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou usar a função paste, como vocês já viram antes, ela concatena textos, né? Concatena strings. Vou colocar preços, em primeiro lugar no meu string. Depois, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse elemento aqui, que é o data frame de B3 dentro da lista. Vou trazer isso aqui para dentro do meu paste. Ou seja, né, na prática, o que eu estou fazendo, eu estou vindo aqui, dentro desse data frame aqui de B3, abrindo ele, né, que seria o equivalente a... deixa eu tirar isso aqui bem rápido para mostrar para vocês. Seria o equivalente a isso daqui. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa primeira linha da coluna 7, então percebam aqui, a primeira coluna da coluna 7, minto, da coluna 7 não, da coluna 8. O que a coluna 8 tem? A coluna 8 tem o próprio ticker, então eu vou pegar isso daqui, eu vou pegar esse elemento e eu vou colocar dentro. Vamos só voltar aqui do que a gente tinha feito. Eu vou colocar aqui dentro para compor o nome da coluna. Então aqui, o que é que vai ser? Vai ser a primeira linha
da coluna 8. Isso aqui vai estar dentro do meu peixe. Vamos executar isso aqui de novo para B3. Se eu executar isso daqui para mudar o nome das colunas, observem o que eu fiz. Agora, a coluna com o preço ajustado de B3 tem o nome dela, e isso é muito útil para a gente. E aí, pessoal, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Simples, a gente vai tentar replicar esse raciocínio aqui para todas as ações que estão dentro dessa lista. Vamos fazer isso? É relativamente rápido. Eu vou copiar isso daqui, tá? Vou criar o meu for. E aí eu vou fazer uma coisa bem diferente não, um pouco diferente na verdade, não é tão diferente assim. Eu vou começar a partir do item 2 e eu vou até o item 69. Por que eu estou indo até o 69? Porque observem aqui que a minha lista dados IBOV, ela pegou 69 ações. IBOV tem 77, não sei porquê, ela pegou 69, então a gente vai até 69 aqui. Tá, pessoal? O que é que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou modificar ligeiramente. Eu vou chamar isso aqui de ação, para ficar mais genérico. Ação vai se chamar isso daqui. Eu vou começar com a ação 1. Né? No exemplo que eu dei para vocês, eu comecei com a 2. Aqui eu vou começar com a 1, que no caso é Ambev. Para ficar mais genérico. Aqui eu estaria me referindo ao item 1 da lista, então é 1 aqui também. E isso daqui tudo eu vou passar para dentro do meu for, tá, pessoal? Então, vamos abrir isso daqui. Beleza, colocando dentro, o que a gente precisa saber? Bem, ação já está definido aqui fora, então eu não posso usar o mesmo nome. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de nova ação, que é um outro elemento. Esse nova ação ele vai estar sendo iterado, então aqui é um i, não é mais um 1. As colunas 7 e 6 permanecem sendo as mesmas, a gente vai continuar usando as mesmas. Ao invés de mudar o nome de ação, eu vou mudar o nome de nova ação, que é o que está dentro do meu for. Data permanece o mesmo, preços permanece o mesmo, só que aqui, ao invés de pegar o primeiro elemento da lista, eu vou pegar o i elemento da lista, porque eu vou iterar dentro do for. E para completar o nosso for, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso adicionar tudo isso ao que já existe. E o que já existe é ação 1. Então percebam que eu começo com a ação 1 aqui fora, entro no meu for a partir da ação de número 2, e aí eu vou adicionando as ações que eu for manipulando a esse elemento. Então eu vou dizer que ação não é nada mais do que um merge, né? Eu estou fazendo um join, eu estou juntando esses data frames. É um merge de ação com nova ação. E eu estou usando justamente a data, que eu tinha falado para vocês, como a minha coluna-chave para fazer esses joins, para fazer essa união entre essas bases. Se a gente rodar isso daqui, vocês vão ver que é relativamente rápido. Faltou alguma coisa aqui, pessoal, então vamos ver o que ficou faltando, né? Obviamente, faltou definir data, né? Eu não executei isso daqui, então o data frame data, na verdade, nem existia. Então, agora sim, executando, a gente vai conseguir executar o nosso for. Então, percebam que temos aqui a ação com 909 observações de 70 colunas. E aí vocês têm o formato que a gente queria, que era justamente isso. Temos a coluna de data, descrevendo todos os pregões. Observem que a gente só conseguiu começar a partir de 24 de fevereiro de 2017, apesar da gente ter selecionado a partir de 2016, mas né, nem todas as ações têm dados em 2016. E temos todas as ações aí com o nome delas certinho, e isso vai facilitar muito a nossa vida, tá, pessoal? Na próxima etapa eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer gráficos, fazer plots com várias dessas ações ao mesmo tempo, e eventualmente a gente vai montar a nossa carteira e comparar a nossa carteira com o IBOV.